A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e verso 19. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que amarrarem na terra será amarrado nos céus. Tudo aquilo que soltarem na terra será solto no céu. Agora, a propósito... Se você ler em traduções diferentes, eles têm um pequeno problema com esse verso. No entanto, eu não vejo nenhum problema, porque o que é importante, eu penso, é que se trata do poder, da autoridade que é dada à igreja. Eu penso que isso é o que é importante. Mas, deixa eu explicar. Nos dê, por favor, o mesmo verso na versão amplificada. Eu quero que vocês vejam que é um pouco diferente. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que vocês amarrarem, declarando ser impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já está amarrado nos céus, e tudo aquilo que soltarem ou declararem legal na terra deve ser o que já está solto nos céus. Vocês notaram a mudança na linguagem? Deve ser o que já está. Pegaram? Então, eu não vejo razão para isso, porque, estudando isso, a linguagem, a área de ênfase não é forte. O argumento não é forte. Então, na verdade, não precisa ser mudado. Porque, vamos analisar. Se amplificada está certa, então tudo o que você declarar ser impróprio ou ilegal, ok? Ou tudo que amarrarmos na terra deve ser o que já está amarrado nos céus. Essas coisas que você quer amarrar na terra não existem no céu. E mesmo que tentem dizer que o que você deve amarrar, ou proibir, ou declarar ilegal na terra, deve ser o que já está amarrado, ou declarado ilegal no céu, então outra vez... isso automaticamente nos rouba autoridade, porque o que está dizendo é... sabe, não faz sentido nenhum, de verdade, porque você está tentando dizer devemos ir atrás do que Deus diz que é ilegal na terra. Se já é ilegal, se Deus já disse isso, já é assim de toda forma, então qual o problema? Para que declararmos ilegal se Deus já declarou? Não estamos fazendo nada novo. Ou seja, apenas ecoamos as suas leis. Então eu não acho que este é o ponto. Eu acho que Deus fala de autoridade aqui. Eu acho que Jesus está dizendo que se você declarar algo desta ou daquela forma, o céu apoia as suas palavras. É disso que ele está falando. Ele diz que tudo que declararmos, que seja desta ou daquela forma, o céu pega junto conosco. Glória a Deus. E não é apenas o contexto desta declaração, em particular de Jesus, não está falando sobre leis e impedir que coisas aconteçam. Eu acho que está muito claro que ele está lidando com forças espirituais, porque ele falou sobre a igreja versus as forças das trevas, os portões do inferno. Então... o que eu encontro aí é que ele mostra a Pedro imediatamente que nós temos poder sobre as forças espirituais satânicas das trevas. Ele diz, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E tudo aquilo que amarrarem na terra será amarrado no céu. É isso.
Então o céu trabalha conosco? O céu trabalha conosco? É interessante que o que está acontecendo aqui não é algo... Deixa eu dizer o que é novo. O que é novo são as chaves. É isso que é novo. Jesus tinha as chaves. Jesus entendia como aquilo funcionava. Agora, do lado humano, ninguém sabia como as coisas funcionavam, mas já funcionavam antes. Aconteciam antes, mas o homem não conseguia fazê-las operar. Então Jesus diz, eu vou lhe dar as chaves. Eu lhes dou as chaves para você pôr essas coisas para funcionar quando você quiser. Ok, eu vou dar um exemplo. Abra, por favor, em Juízes capítulo 4, do verso 1. Juízes capítulo 4, do verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois que Eude morreu. Eude era um juiz daquela época. Mas agora Eude morreu e Israel pecou contra Deus. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual habitava em Harosete dos gentios. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E o capitão do exército de Jabim era Sísera, certo? Ok. Agora, descobrimos que eles clamaram, se você ler mais adiante, vai descobrir que eles clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa do duro cativeiro que estavam sofrendo há 20 anos. 20 longos anos. Jabim com seu capitão Sísera oprimia o povo. Vejam o verso 3. Verso 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Por 20 anos clamaram ao Senhor. E finalmente o Senhor falou a Débora. Débora julgava Israel naquela época, ela era profetisa. E o Senhor disse a ela, agora entregue a palavra, Israel será liberto. Então vá para... Não, deixa eu resumir isso e levar você para outra passagem. O que aconteceu foi que ela chamou um homem chamado Baraque e disse, o Senhor vai libertar Israel pela sua mão e ele vai entregar Sísera na sua mão. Sísera era um grande general. Deus vai pô-lo em suas mãos e você vai lutar com ele. E ele disse, bem, eu lutarei se você for comigo. E a profetisa disse, eu vou com você. No entanto, você não vai pegar Sísera sozinho. Deus vai colocá-lo nas mãos de uma mulher. Uma mulher vai matar Sísera. E aconteceu de ser assim. Aconteceu. E no capítulo 5 encontramos esta mulher louvando a Deus pela vitória que Deus lhes tinha dado. E então, ela nos dá o segredo. Como aconteceu? Vá para Juízes capítulo 5 e verso de número 20. Lutaram desde o céu. As estrelas em seu curso lutaram contra Sísera. Lutaram desde o céu? Como podem lutar desde o céu? A Bíblia diz quando o povo se ofereceu voluntariamente. Duas coisas foram responsáveis. Número 1, clamaram ao Senhor. A Bíblia diz que oraram, clamaram ao Senhor. Foram ao Senhor de todo o seu coração. E então se ofereceram voluntariamente a Deus. Então a verdadeira oração e se oferecerem voluntariamente. Assim fizeram contato com o exército celestial que lutou em favor deles. Eles lutaram desde o céu. A única forma de destruir Sísera era um milagre desta natureza. Aleluia. Mas veja, eles não entendiam as chaves. Eles não entendem como o reino opera.
É exatamente disso que Jesus está falando quando diz: eu darei a vocês as chaves dos céus. Eu vou mostrar como funciona. Se você tem as chaves, sabe exatamente o que fazer, não é? Não espanta que alguém como Paulo nos diz que não lutamos contra carne ou sangue, mas como Paulo sabia, são as chaves do reino dos céus. Como ele sabia? Então revelação estava vindo para a igreja. Entendimento estava vindo para a igreja. A igreja não iria ser como no Velho Testamento, quando não sabiam sobre as realidades espirituais. Então ele sabe. A Bíblia diz que Satanás levou Davi a fazer o censo em Israel. Ele não sabia, levantou um dia e disse: agora eu quero fazer um censo. E Joabe disse: ó rei, vive para sempre, mas você sabe que isso é errado. Não devemos fazer isso em Israel. Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Mas o rei insistiu: vai, faça. E a Bíblia diz que o Senhor irou-se contra Davi. Quem o moveu? Satanás o moveu. Mas Davi não sabia. Não tinha nem pista. Deixa eu ler para vocês algo da Bíblia. 2 Crônicas... Segunda Crônicas, capítulo número 18. Eu estou pensando com que verso eu vou começar, porque é uma longa história. Vamos pegar do verso 16 e ver se fica confortável. Certo, vamos para o 14. Ok, agora, sabem, o rei queria ir para a guerra. O rei de Israel era Acabe, e ele não era um bom rei. E, para piorar, ele casou com Jezabel. E Acabe queria ir para a guerra e pediu ao rei de Judá, que tinha se tornado seu amigo, para ir com ele. E o rei de Judá era um bom homem, Josafá. E vamos ler. Bem, antes disso, quando ele disse: vamos à guerra, o rei de Judá disse: bem, está bem, seu povo é como o meu povo, seus cavalos são meus cavalos, as nossas carruagens são as mesmas, então vai parecer apenas um exército, então realmente vamos juntos contra Ramote Gileade. Então, ele disse: então vamos. Josafá disse: podemos consultar o Senhor? E todos os profetas de Deus vamos perguntar. Ele disse: eu tenho centenas deles. E ele trouxe todos os profetas. A propósito, eles não eram falsos profetas, eram os profetas de Deus mais os profetas de Jezabel. Então todos vieram, e a Bíblia diz que todos profetizaram. Vão e o Senhor dará a vocês vitória. Mas Josafá não estava convencido. Ele disse: sabe, sendo filho de Deus, você tem essa intuição? Ele disse: eu estou feliz por todos esses profetas, mas será que não existe outro profeta, fora esses que podemos ouvir? Acabe disse: eu tenho um que é ruinzinho. Ele nunca profetiza nada de bom sobre mim. E o rei de Judá disse: não deixe que seja assim, vamos chamá-lo e vamos ouvir dele também. Então o chamaram. Ok, voltem para o verso 14. E vindo ele ao rei, seu nome era Micaías. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixarei de ir? E ele disse: sobe e triunfarás, e serão entregues em vossas mãos. Agora, deixa eu lembrar a vocês, antes de ele vir, o mensageiro que foi chamá-lo quando o rei disse: vá chamar Micaías, o mensageiro disse a ele: veja, não vai estragar tudo. Ele disse: todos os profetas já estão lá, e todos eles já falaram bem sobre o rei que deve ir para a guerra. Então não vem dizer outra coisa. Por favor, diga a coisa certa, diga a eles que está tudo ok.
Micaías disse, eu vou dizer o que o Senhor me disser para falar. Ok, vamos. Quando ele chegou lá, e o rei disse, Micaías, devemos ir ou não devemos ir? Ele disse, vão! Agora, isso estragou as coisas porque, antes de ele vir, Acabe já tinha dito ao seu amigo, esse cara nunca diz nada de bom sobre mim. Então ele ficou desapontado. Ele não gostou disso, porque ele deveria dizer a coisa errada. E agora ele diz a mesma coisa, e as suas alegações contra Micaías não pareciam estar certas. Então qual você acha que seria a resposta dele? Ele ficou com raiva. Ele disse, eu já não te avisei. Certo, vamos. Verso 15. E o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono. Imaginem, aí está o rei, e Deus diz, estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Próximo verso. E o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetiza nada bom para mim, só mal? Outra vez ele disse, ouvi a palavra do Senhor. Agora, eu quero que notem, Micaías começa a contar uma visão. Lembrem-se que às vezes uma visão pode ser simbólica. Certo? Então, quando você ler isso, não comece a se perguntar, então Deus fez isso. Isso é uma simbologia da realidade. Então eu vou ler e eu quero que acompanhem e vão entender por que eu tive que explicar isso a vocês. Mais uma vez, ele disse, ouvi a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado no seu trono, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita, notem isso. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele suba e caia em Ramote-Gileade? Entendem? É uma visão. Foi como quando ele disse, eu vi todo Israel espalhado pelos montes. E Deus disse, estes não têm pastor, era uma visão. Não porque toda Israel estava nos montes. Você está acompanhando? Então, da mesma forma, ele teve essa visão. Então, isso não quer dizer que o Deus Todo-Poderoso começou a perguntar aos demônios ou aos anjos, ei, quem vai fazer isso? Foi simbólico como a primeira parte da visão foi simbólica. Mas ela continha o plano de Deus, a opinião de Deus, a verdade de Deus. Certo? Então, ele diz, perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e o outro dizia de outra maneira. Então saiu um espírito, notem, o exército do céu reunido perante o Senhor. Então saiu um espírito. Lembrem, no livro de Jó, nos é dito que os anjos do Senhor se reuniram perante ele e Satanás estava entre eles. Certo? Naquela ocasião. Agora, dessa vez, no caso, ele não disse que era um no exército, ele diz um espírito. Saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. E o Senhor lhe perguntou, com quê? De que forma? E ele disse, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse, tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Próximo verso. Agora, eis... Veja, o profeta está dizendo a eles, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, pare aí por um momento, depois eu volto. Agora, isso é muito importante. Esse espírito disse, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas dele. Esse espírito sabia, ele tinha uma estratégia. Como Acabe cairá?
Ele disse: eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas dele. Eles falarão mentiras. Lembrem, este espírito não morreu. E por quê? O que ele fez funcionou, há outros espíritos fazendo o mesmo. Veja, este é um espírito mentiroso. Quando o espírito mentiroso controla pessoas, elas falam mentiras, sem nenhum controle. E alguém diz, bem, em todo rumor há um elemento da verdade. Como pode haver um elemento da verdade? Qual elemento da verdade havia quando se mentiu contra Jesus? Essas coisas ainda acontecem, sim acontecem. Mesmos demônios, mesmas estratégias, não criaram novos. Se ele pôde fazer isso com profetas, e quanto aos não profetas? Ele pode ir e ser um espírito mentiroso na boca dos filhos de um homem, todos os filhos. Você está aí? Deixa eu mostrar outra coisa. Vamos voltar a isso, ainda não acabamos. Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 13. Apocalipse 16, a partir do 13. E eu vi 3 espíritos imundos como sapos saindo da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Agora, estes serão líderes políticos nos últimos dias. E a Bíblia diz que são espíritos, 3 espíritos imundos como sapos. Saíram das suas bocas. E o que foi isso? Esse foi o tempo em que eles começaram a convencer as nações e levaram as nações à guerra de Armagedon. Espíritos saíram das suas bocas. E então eles conseguiram reunir nações para a batalha contra Israel. Espíritos fizeram isso. Vá para o próximo verso. Próximo verso. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres que se dirigem aos reis da terra e ao mundo inteiro para juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E as pessoas vão acreditar e aceitar o que eles dizem, dirão sim, devemos ir sim, e serão convencidas. Eles convencem os reis da terra. Então reúnem nas Nações Unidas ou qualquer que seja o grupo. Talvez façam discursos e digam: a comunidade internacional decidiu que nós vamos à guerra, mas a Bíblia nos mostra como os espíritos os guiarão a esta guerra, mas nessa guerra a Bíblia nos diz que serão derrotados. Você está aqui? Deixa eu ler algo aqui na Bíblia. 1 João capítulo 4. Vamos ler do verso 1. Amados, não acreditem em qualquer espírito. Não acreditem em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos profetas têm saído por todo o mundo. Ele diz: não acredite em qualquer espírito. Provem os espíritos. Não acredite em qualquer espírito. Agora, lembrem-se que o contexto e as verdades reveladas nem sempre estão juntos. Ou, por assim dizer, não estão completos. Às vezes, há mais verdades reveladas do que no contexto. Então, entenda, quando o homem permanece no seu contexto, pode revelar outras verdades. O que eu estou dizendo? Esse escritor tem um contexto para a sua apresentação. Ele está lidando com falsos profetas. O espírito do anticristo, que saiu pelo mundo. Mas ele revela outras verdades à medida que ele continua, assim como eu tenho um assunto que estou tratando, e no processo eu falei de várias outras coisas que não estão necessariamente no assunto. Veem? Então eu revelei mais informação do que o assunto específico de que estou tratando. É isso que acontece aqui. Ele diz: não acredite em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. E ele diz: porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Isso não quer dizer que todos os falsos espíritos de que ele fala são espíritos proféticos. Então não diga: muito bem, ele está falando sobre falsos profetas. Este é o assunto, esse é o contexto, mas ele está dizendo a você que há outros espíritos.
Então, quer você esteja tendo uma discussão na mesa de jantar, num restaurante, na escola, no escritório, ele diz: não acredite em qualquer espírito, prove os espíritos. Prove os espíritos. Prove os espíritos. Próximo verso. Ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus, e é assim que se reconhece todo o espírito. Oh, isso é maravilhoso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando da consistência, certo? Com Cristo, Cristo na carne. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Leiam o próximo verso. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, vamos voltar para o verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Agora, se você analisar essa passagem com cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que ele está falando sobre de perguntar ao Espírito. Quando eu era um cristão bebê, era isso que eu pensava. Quando eu expulsava demônios, eu pensava que talvez o Espírito... eu perguntava: você confessa que Jesus Cristo veio na carne? Certo? Porque é isso que você pensa. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então perguntamos: Jesus veio na carne? Ok, próximo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne não é de Deus. E esse é aquele espírito do anticristo, do qual ouvir diz que deveria vir e agora mesmo já está no mundo. Ele está falando sobre a consistência com Cristo vindo na carne. Vem aquele espírito, todo espírito que faz, sabe, fazer confissão e dar graças, andar em consistência com, são esses três que são colocados nessa única palavra. Nessa única palavra. Há uma consistência. Se você está falando comigo, isso revela Jesus Cristo vindo na carne. Isso promove, como ele diz, fazemos confissão, damos graças. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 15, fazendo confissão, sabe, dando graças ao nome dele, certo? Quer dizer que estamos dizendo palavras que promovem, louvam Jesus Cristo. Então, se eu estou falando sobre Jesus, estou dizendo palavras para a glória dele, coisas que são consistentes com a glória dele, eu estou fazendo confissões. Agora, isso é diferente de apenas pegar passagens e, como se diz, falar a mesma coisa em consentimento. Estão acompanhando? É a mesma palavra, o mesmo verbo, que se refere a duas coisas diferentes. Vá para Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio dele ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, que é o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Foi disso que falei. Quando ele diz dando graças, na verdade quer dizer fazendo confissão. Então é a mesma palavra. Quer dizer fazer confissão ao seu nome. Mas aqui, ele simplifica e diz dando graças ao seu nome. Então, pensamos que é só dar graças, mas fazer confissões ao nome dele. Então dizemos palavras que vão louvar o nome dele. Vem, agora ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, não é de Deus. Quando Jesus veio na carne, como era a vida dele? Quais foram suas palavras? É fácil para mim olhar para isso, porque quando eu volto àquele lugar em que lemos em 2 Crônicas, é muito claro. Vamos voltar lá, ao verso 23. Então Zedequias, filho de Kenaana,
Aproximou-se. Zedequias era um dos profetas. Ele era um profeta de Deus, certo? Ok, veja o que ele faz. Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Algo como: de onde? De onde saiu o Espírito Santo de mim para falar para você? Ira! Ele respondeu com ira. Então ele está nos dizendo como saber quando somos movidos pelo Espírito de Deus e quando não somos movidos pelo Espírito de Deus. Zedequias, obviamente, não foi movido pelo Espírito de Deus. A única vez que Jesus respondeu a alguém em ira tinha a ver com o abuso que faziam da casa do seu pai. Nunca alguma coisa que dizia respeito a ele mesmo. Não importa o que diziam a Jesus, não importa o que diziam sobre ele nunca respondia com ira. Nunca. Mas quando chegou à casa do seu pai e disse: transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões, e ele os retirou aos tapas. E a Bíblia diz: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da tua casa. Não estamos falando de alguém que fica com raiva com um pastor e sai da igreja, não. Jesus não saiu da igreja, ele os tirou da igreja. Então, se você está com raiva por causa da casa do seu pai, tire eles da igreja se puder. Não pode fazer o contrário e dizer que faz como Jesus. Aleluia. Zedequias o esbofeteou, ele acertou Micaías no rosto e disse: por onde o Espírito de Deus passou de mim para você? Para falar a você? Então, se tínhamos dúvida de quem era Micaías, pela maneira simples de saber que espírito é de Deus, deveríamos saber que o de Zedequias definitivamente não era de Deus. Porque a ira tomou conta dele, ganhou a melhor parte dele. Você ainda está aí? Ok, então vamos ver outra coisa. Isso é no Velho Testamento. Eles não sabiam que um espírito mentiroso tinha ido ao monte dos profetas, não sabiam. Todos achavam que os profetas eram, mesmo que você não acreditasse neles, você não sabia que havia um espírito mentiroso, fazendo os profetas dizerem o que diziam. Você acharia que era apenas um erro, você pensaria talvez foram zelosos demais, mas a Bíblia nos mostra que houve uma atividade espiritual por trás das cenas. Nós vamos nos enganar se pensarmos que isso não acontece de novo. São os mesmos espíritos. Os mesmos. Vamos ver o que ocorreu entre Jesus e Pedro no capítulo 16, quando Jesus o elogiou. Evangelho de Mateus 16, a partir do 18. Vamos ler. E também te digo que tu és Pedro. Agora, antes de ele dizer isso, vamos ler no 17, verso 17. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque ele disse: quem os homens dizem que eu sou? E disseram: alguns dizem João Batista, outros Elias. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: oh, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois, quer dizer, Simão, filho de Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro teve uma revelação, não é maravilhoso? Pedro teve uma revelação. Uau! De quem? De Deus. Imaginem Jesus testemunhando que esse grande Pedro teve uma revelação do Deus Todo-Poderoso, certo? Verso 18. Então ele continua falando: eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que amarrares na terra será amarrado no céu, e tudo aquilo que soltares na terra será solto no céu. Então ele advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele Jesus, o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele começou a contar a eles sobre isso. Próximo verso. Então, Pedro o tomou e começou a repreendê-lo. Pedro pegou Jesus. Será que ele está se achando agora?
Depois que Deus revelou algo a ele. Então ele pegou Jesus de lado. Vem. Então Pedro o tomou e disse: como você diz isso? Como faz confissões negativas? Sabe, ele tinha dado a mensagem sobre ser positivo. Como você pode confessar diante das pessoas coisas negativas? Dizendo que vai morrer, que vai ser morto. Como diz isso? Tem compaixão de ti, Senhor? Isso nunca acontecerá a você. Viram isso? Obrigado. Olhem isso. Então Pedro o tomou e começou a repreendê-lo. Disse: tem compaixão de ti, Senhor? Isso não te acontecerá. Pedro. Certo, próximo verso. Mas ele se virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Vejam, ele se virou e disse para Pedro. Ele sabia exatamente onde estava o demônio. A Bíblia não diz que ele olhou para cima e disse. Não disse que olhou para baixo e disse. Não disse que olhou ao redor e disse. Não, ele se virou para Pedro. Aquele demônio estava bem dentro de Pedro. Vejam isso bem aí. Mas ele se virou e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa para mim, pois tu não aprecias das coisas de Deus, mas das dos homens. Agora, apreciar aí é uma palavra interessante. É um pouco diferente na versão em inglês da palavra real em grego. Ok? A palavra no grego significa que você não se importa das coisas que são de Deus, não está interessado nas coisas que são de Deus, mas nas coisas dos homens. Mas a versão em inglês diz: você não se apetece pelas coisas que são de Deus, mas são as coisas dos homens que adoçam a sua boca. Vê isso? E ele o repreendeu. Mas aqui é o que é interessante. Pedro não sabia que Satanás estava falando com ele através dele. Ele apenas achou que era uma boa ideia. Mas prove os espíritos. Ele achou que era uma boa ideia. Ele achou que era uma boa ideia. Jesus não achou. Jesus disse que era Satanás. E dessa vez, Pedro não tinha chaves. João nos deu uma dessas chaves do reino. Ele diz: aqui está. É assim que você reconhece o Espírito de Deus. É uma das chaves do reino dos céus. Como João sabia? Porque as chaves nos foram dadas. Podemos saber agora. Eles não sabiam no Velho Testamento. Eles não sabiam quando o diabo aparecia. Pedro nem sabia que o diabo estava falando através dele. Agora podemos saber. Temos as chaves. Agora podemos saber. Agora podemos. Isso não quer dizer que sempre sabemos. Se sempre soubéssemos, ele não diria como saber. Ele está dizendo como saber para nós mesmos aplicarmos as chaves. E não sermos enganados. Você pode ficar pensando, você quer fazer algo, pensando. É isso que sabe, a ideia vem, você pensando. Sujeite seus pensamentos ao Espírito Santo. Sujeite seus pensamentos à palavra de Deus. Prove os espíritos. Não seja arrastado na sua mente. A Bíblia diz, a cobiça, quando é concebida, diz que o homem é tentado quando é arrastado pela sua própria cobiça e enganado. Você pode estar cobiçando algo novo. Pode estar cobiçando qualquer coisa em qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer coisa. Ele diz: você é arrastado pela sua própria cobiça e enganado. O que Deus disse àquele espírito, ele disse: você os enganará. Foi o que ele disse. Ele disse: você prevalecerá em enganá-lo. Então sim, você o enganará. Vai e faça. Arrastado. Ele cobiçava ter Ramote Gileade. Ele disse: Ramote Gileade na verdade nos pertence e deixamos na mão desse povo. Vamos lutar e tomá-la de volta. E Josafá disse: muito bem. Ele tinha cobiça por aquilo. Agora, um homem é arrastado pela sua própria cobiça. E o inimigo veio e o acomodou e o enganou. Foi bem sucedido? Estou pensando. Aquela guerra em que você quer lutar, Deus disse para você ir. Vá lá, comece a lutar. Você luta numa luta em que Deus não está envolvido. E você é derrotado. Você ainda está aí. Ok? Ok? Você e seu irmão em Cristo lutando nessa guerra, algo está errado.
Algo está errado. Por que você não desiste imediatamente? Não, temos que lutar! Não lute. Nem tente. Não tente. Se você acha que é forte para resolver, vá para o seu pastor presidente, pelo menos alguém que está acima de você, e fale do assunto. O que ele disser para fazer, faça. Se ele disser deixe, deixe. Não diga eu vou deixar, eu sempre tenho que deixar. Por que deveria deixar? Toda vez o juízo vem contra mim, eu não entendo. Deixe passar. Não deixe que isso seja o seu Ramote Gileade. Eu nunca vou brigar com alguém por terra ou propriedades. Nunca farei isso. Se você ouviu que eu estou lutando com alguém, eu não luto com ninguém. Não. Não lute com ninguém por nada, especialmente seus irmãos, em Cristo. Aleluia. Sim. Ok. Então seguiremos a partir daqui. Oh, glória a Deus, louve ao Senhor. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.